Olá, queridos, no canal do IBC estamos continuando a série de entrevistas, agora com uma pareja de Paraguai e Suíça, muito especial, Héctor e Sônia Figueiredo, amigos nossos de muitos anos já, desde a Suíça ali, e que têm acompanhado o nosso canal e nosso trabalho nos últimos anos. E vieram aqui nos visitar e vão contar um pouco da sua história e sua experiência é, para nós. Eles vão tentar falar em portunhol. Ele já é Ah, sí. familiarizado e Sônia também pode falar espanhol sem problema, Amén. que eu penso que vamos entender a maior parte, tá bom? Então, vamos começar com a história, com a Sônia contando um pouco do seu transfundo, porque ela tem um histórico que vem dos menonitas. Então, isso é interessante, então, que isso criou fundamento para a história deles que vão contar, então, como se converteram ao adventismo. Vamos ser rápidos nesse item, não? E depois, vamos para a parte da verdade presente e a verdade avançada, nova luz que eles têm abraçado. Então, brevemente, Sônia, vocês nasceram no Paraguai, os dois? Sí, así es. La paz del Señor sea con cada uno de los hermanos que nos estén mirando. Sí, los dos nacimos en Paraguay. Así Ok, es. pero tus padres son alemanes. Mi padre es suizo y mi madre es paraguaya. Ah, Reichmut, Sí, ¿no? vivíamos en una colonia en Paraguay donde solamente se habla el idioma alemán y tiene su escuelita alemana y ahí crecí. Con la mentalidad de rigor, disciplina ya Sí, europea, europea, sí, ¿no? sí, sí. Mucho rigor, sí. Y hay muchos menonitas ahí en Paraguay. Hay muchísimos menonitas, ¿Por qué? ¿Qué así es. pasó así? La persecución, Edad Media, ¿qué? Exactamente, y ellos fueron refugiados luego en Paraguay, mayormente en la zona norte del Chaco. ¿Qué Eh, siglo que fueron a Paraguay? no lo podría. Segunda Guerra Mundial. Sí, la Segunda segunda. Guerra Sí, Mundial, sí. wow. Entonces no son judíos, No. No, no tiene nada que ver con no, judíos. no. Y entonces tú creciste allá en la iglesia menonita, no, 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 no. Crecí como como católica. Mis católica. padres católicos. Fui a la escuela alemana que era también católica de monjas. Y bueno, luego ya fui a trabajar a la ciudad, a la capital, por intermedio de la embajada, con los menonitas. Ok, Y conocimos a los menonitas, gente hermosa, y trabajamos ahí ambos con ellos unos años. ok. Y sí, Héctor, cuéntame un poco de tu vida, en tu infancia, cómo se conocieron y se casaron. Saludos a cada uno con la paz del Señor. Yo nací en Paraguay. Crecí con una doctrina, uma creencia católica. Não era muito assim que assistia muito à igreja, mas também fiz a primeira comunhão, confirmação e todas essas coisas. Depois, nós, quando eu tinha mais ou menos a idade de 18 anos, conhecemos-nos com a Sônia. E então nós decidimos ir a trabalhar na capital do Paraguai, que é Asunción. Trabalhamos ali um tempo e nesse período foi que nós também contactamos, porque uma pessoa sempre está com aquele vazio dentro de si, não? E então principalmente foi a Sônia, que ela sempre insistia que queria ter um estudo, ter um conhecimento de Deus, e então também convenceu a mim, o Espírito Santo, para nós chegar a assistir com os hermanos menonitas lá em Paraguai, já que trabalhamos com eles, e então a gente decidiram ir a congregar com eles. Chegamos a tal ponto que nós casamos ali, através da igreja, e também fomos bautizados. Ok. Depois, daí, assim resumindo, já fomos para a Suíça. Na verdade, eu naquela altura tinha mais ou menos 19, 20 anos, mais ou menos. E a gente tiveram a oportunidade de ir na Suíça, então nós fomos a trabalhar. E foi aí que conhecemos o Daniel Silveira e a muitos outros também. E foi aí que também tivemos a oportunidade de conhecer a Igreja Adventista, do qual no Paraguai nunca ouvimos dos Adventistas. Nós, quando chegamos na Suíça, Adventista, que é isso? São gentes assim mais ou menos raras, não comem carne, nada. E em Paraguai comemos muita carne, naquela altura. E claro, conhecemos a Igreja Adventista. Ok.
E foi fácil aceitar o Adventismo, o sábado, vocês já eram bíblicos, vocês Sí, gostavam de examinar a Bíblia. sí. O sea, nós, por exemplo, claro, levamos a Bíblia do Paraguai também, porque em Paraguai éramos muito desconfiados por todas as coisas, a cultura e tudo. Então levamos a nossa Bíblia e conhecimos os adventistas e eles começaram a estudar com nós a Bíblia. Aceitamos todo até quando chegamos no sábado e ao consumo de carne de porco, porque nós gostávamos de comer, até era mais barato na Suíça também. E então nós fomos depois, andávamos a casa com a Sônia e estudávamos a Bíblia, anotávamos tudo, tudo. E também eu tinha muita dificuldade com Ellen White. Eu odiava ela, não queria, chegava a uma altura que não queria ouvir mais o nome dela. Por quê? Não sei, não gostei dela. E eu pensava assim, de onde que ela saiu? Esta gente, estas são gente que É estão... como uma secta, né? Esto. Aceita. E então eu pensei assim, o pastor, por que que ele tem que chamar Ellen White? Por quê? Porque com os menonitas não estamos habituados a estudar só a Bíblia. E agora chegam os adventistas e entraram também com Ellen White. Isso foi o que Ok. aconteceu, sim. Então, vocês adventistas ali, nós frequentamos uma igreja, a mesma igreja, chamada Latina, Sim. de Zurique. E depois eu fui embora para Honduras e vocês ficaram na mesma igreja, né? Sim. Congregando, e aí? Como continuou a história? Nós ficamos ali e foram muitos acontecimentos, que aconteceram muitas coisas que não vou dar detalhe porque eu acho que não vale a pena não. Mas depois de um bom tempo, ou seja, posso dizer que nós afastámos da igreja, porque ao final de contas nós éramos adventistas só de nomes, porque estudar a Bíblia, estudar a Helena Grequay e essas coisas nunca tivemos aquela motivação. Tampoco, perdón, fuimos instruidos No. para hacerlo. Na Nós lecção de escola sabática, é só uma adventista de nome, ou seja, se nós queríamos, por exemplo, se eu mirava um predicador assim que ensinava Helena G. de Huay, a Bíblia, Apocalipse e tal, e se uma pessoa chegava na igreja, queria passar essa mesma mensagem que podia nos comover para nós preparar-nos para a santidão, sem qual ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia, mas nós éramos sempre, o pastor fala, não, tem cuidado, nós não somos assim, Ellen White, nós não temos que usar muito porque isso assusta a pessoa e tal. También tenemos que saber para quién escribe y en qué Esto. momento escribe. Hay que tener cuidado con sus... Então eu parei outra vez. Escritos. Então nós paramos outra vez de mirar Ellen White ou estudar os livros de Helena G. de Huay. porque não viram coerência na igreja, Não. então vocês acabaram se afastando também da fé, foram para o mundo novamente. Isto, porque havia muita corrupção na igreja, sinceramente, havia muita corrupção que nós mirávamos e não havia muita incoerência. También vimos acompañábamos a nuestra hija que visitaba la escuela adventista y también ahí veíamos lo que decías, ¿no? Sim, Las incoherencias. incoerências. Sim. La hija Bianca foi uma desbravadora minha no clube aí Estrelas do Sul, estava na escola adventista, mas então vocês como família, infelizmente, voltaram ao mundo e como se sentiram então, já tendo essa luz, se sentiam incomodadas? Olha, uma coisa temos que nós compreender. Se uma pessoa afasta-se da luz, na verdade, por mais mínimo que seja o conhecimento que tem, quando uma pessoa cede, a palavra ceder também fala em português? Sim, certo. É muito perigoso, porque nós sabíamos que a observância de sábado, o básico, podíamos falar assim, e nós é como que hemos perdido o interesse em quanto a essas coisas, e por isso também, entre parênteses, temos que amar muito as almas, temos que nos preocupar por todos os que Deus deixou para nós mirar, porque isso aconteceu com nós. Nós afastámonos, sabendo que a observância de sábado era importante para Deus, que estava em sua lei, mas fuimos nos enfriando, sabes? E então, quando uma pessoa afasta-se e perde contato com aqueles que dizem que são de sua fé, o qual agora eu posso dizer que eles não são de nossa fé. Bendito Deus, não por rejeitar uma pessoa ou uma instituição, mas nós miramos agora também qual é a verdade que Deus tem para nós. Essas entre parênteses. Então, nós fomos no mundo, depois tivemos
a maioria das vezes, ou às vezes Deus tem que permitir que a nossa vida suceda ou pueda passar uma tragédia. De aí na frente nós miramos e voltamos para Deus e pensamos assim, tragédias, falo eu porque morreu meu sogro e foi a minha mulher que ela ficou muito assim Abalada. a esto. E então ela procurava, queria ter uma resposta a esse dolor que ela tinha. Então ela pensou assim que ela queria voltar, queria encontrar resposta de parte de Deus e ela disse para mim, nós temos que voltar para Deus. E então nós foi isso que fizemos. Então começamos a estudar em Sí, família. ahí fue que nos aferramos de todo corazón y fue ahí donde empezamos a sentir la mano de Dios guiándonos, Amén. ¿no? Aí voltaram à igreja ou não? À Se igreja. rebautizaram? Não. Nós voltamos na igreja e ali, quando nós, no começo, quando nós começamos a estudar a Bíblia, o Espírito de Profecia em casa, entre nós, em família, voltamos na igreja. Ellen White e a Bíblia dizem-nos uma coisa e miramos na igreja e era uma coisa totalmente diferente. Era o oposto do que nós estamos a estudar e nós queríamos fazer bem as coisas. Agora vocês estavam voltando com mais seriedade. Com uma mentalidade e convicção diferente. E quantos anos ficaram fora? Pai, 5 anos mais ou menos, por aí. Ok. E como foi a reação da igreja quando vocês voltaram? Os acolhendo de braços abertos? No princípio, alguns sim. Sí, Alguns sim, mas nós também, é uma coisa incrível, a mim dá muita tristeza quando eu penso agora, porque começavam a haver celos, Aham, eles ciúmes? sim, porque havia novos membros que eles ouviram de nós e eles sabiam que eu era anciano da igreja e todas essas coisas, imagina, Que foi ancião eu fui anciano da igreja, antes de sair da igreja. antes, então essas pessoas, ele vai ser outra vez anciano agora, não, ele não pode, e eles entre eles já começavam a discutir e a minha gente que rejeitávamos a nós por isso, porque eles tinham medo, imagina. Porque você estava agora bem empolgado, bem animado e Isto. viram que, olha, logo ele vai ser ancião. Isto. E então eles também, ao final, depois de uns meses que nós fomos na igreja, imagina, eles deveriam de estar ali dispostos a nos ajudar, a animar, eles decidiram nos borrar da lista da igreja. Depois de alguns meses, você Sim. já estando de novo assistindo, Sim. tudo certo. Eles começaram ali eles lembraram-se que tinham que nos que borrar da lista da igreja. Por aqueles 5 anos que tinham passado Sim, antes. sim. Então, Legal. claro, eu pensei assim, por que eles agora que nós voltamos? Ninguém antes se preocupou-se por nós e agora que nós voltamos vão nos borrar. Apagar da igreja. Isto. Excluir. Isto. E então eu comecei a falar com os ancianos, a falar com os pastores que estavam ali e também, ainda mais grave, nós descobrimos que eles estavam mentindo, eles mentiam, sabe? Assim, isso é uma coisa muito grave. Então, nós ficamos muito preocupados porque eles também, claro, nós tínhamos uma mentalidade, nós temos que estar com eles na lista de igreja para ser salvo, porque eles ameaçavam-nos com nós. Olha, se vocês são borrados da lista de igreja, acabou com vocês. Perde a salvação. São vocês que sabem. Se vocês mantêm-se assim, a estar muito extremista, se vocês não fazem as coisas como a igreja disse, como os pastores dizem, você vai ser borrado e tal. E então, tá uma cita. Uma citação. No livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o que significa isso? Então, nós chegamos a esta cita aqui e pensamos assim, ou seja, o ser humano não pode decidir por a nossa salvação. É Deus, aqui diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E há outra cita também que está no livro Alza tus ojos, na página 313, e diz assim: Deus possui uma igreja, não é uma grande catedral, nem a igreja oficial estabelecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde esté 2 o 3 reunidas en su nombre, allí estaré yo. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Entonces, ellos al final de cuentas borraron-nos, así como aconteció con el hermano aquí también. Ellos borraron-nos de lista de iglesia e nós ficamos em casa com família, ainda com mais ganas e motivação de poder servir a Deus como família. Quisiera, si puedo recalcar, decir a todos aquellos hermanos
que eran hermanos nuestros en ese entonces, que nos seguimos amando mucho a ellos. Y siempre están en nuestras mentes y Sí. en nuestras oraciones, a cada uno de ellos. Sí. Quiero dejar eso en claro. Que bom. Y decir también que después de ese momento, bueno, quedó, no sé cómo decir, de titular, pero hemos dicho ahora es donde vamos a trabajar aún más para el Señor, ¿no? En Amén. vez de desanimarnos, Amém. nos agarramos de las manos del Señor e iniciamos algo así como nosotros habíamos denominado un pequeño ministerio familiar. Hemos empezado a confeccionar nuestras propias escuelas sabáticas a la luz de la Biblia, a solo Biblia y espíritu de profecía, sin comentarios humanos o cualquier otro A tipo de... princípio para vocês mesmos, membros da família. Ah, Sí, y compartíamos ya también compartíamos por Facebook, por YouTube, con otros hermanos, compartíamos todos los sábados E qual era o nome do ministério? los Heraldos de Suiza. Ok, estavam allá em Suíça todavia. Sí, E Bianca veio do mundo também? Teve uma Sim. conversão nesse momento? Sim. Estaba, sí, volviendo del mundo, gracias a Dios. Bianca casou-se, o seu marido, eu sei que ele não vai se chatear comigo, por eu falar que ele era um ateu. E depois ele convertiu-se também a Deus. Amém. E agora está ele também muito firme com a família, ajudando. E Bianca também, ele decidiu depois também de deixar a Suíça com nós. Quando nós pensamos assim, deixar a Suíça, a Bianca também tomou a decisão de deixar a Suíça, de vir ao Paraguai também com nós. E vocês se basearam no livro Vida no Campo. Sí. Sim, Assim, essa mensagem sim. de saída para o campo. E eu procurei muito e pensei assim, será que nós temos que sair? Porque a decisão que nós tomamos foi no 2019, quando chegou a essa altura o tema do Covid-19, não foi? En realidad ya antes, pero Claro. todos los preparativos Sim. iban, Ou seja, para si nós, bien lentos, pero iban de a poco, de a pasos. o que tinha que puxar para a decisão, ou seja, Para- para sair, não é para tomar a decisão, já estávamos decididos. Solo que había que hacer unos trámites y unas Sí. cuestiones, no es solo salir, ¿no? Em Suíça, por que não foram a campo allá nos Alpes? É muito caro. Na Suíça é um país muito bonito e tudo, mas vamos ter que ser milionário ali para De todas comprar. maneras es todo muy controlado allí, ¿no? No se puede comparar con la vida que uno puede tener en estos lugares, ¿no? Ok. Sí. E Jonathan, ele tinha quantos anos? Quantos anos tinha ele no momento? Quando foram para o Brasil, para Paraguai? Jonathan tenía 17. Siete. Ok, e como ele aceitou? Não, 17? Sim. Ou seja, ahorita? Sí, él tiene Ah, 18 ahora. Va a cumplir 19 ahora. Ok. Para mí fue muy linda la experiencia. Puedo decir ahora, pero sí. Yo terminé el colegio en Suiza con los 16 años. A eso terminé con 16. Y después empecé mi estudio de arquitectura, que en Suiza son unos 4 años de estudio. Y cuando mis padres decidieron irse a Paraguay, al campo, bueno, no sabíamos todavía si era Paraguay, si era, no sé, Colombia, Brasil, Colombia, Brasil. sí. Pero cuando decidieron salir de Suiza, yo no estaba muy de acuerdo, porque yo estaba empezando mi estudio, tenía mis amigos ahí. Y sí, yo no estaba de acuerdo, pero no les dije nada porque con ellos tenía doble personalidad, con ellos era otra persona que con mis hermanos, amigos. Y bueno, había un incidente con mi jefe en aquel entonces. Fue así que mis notas estaban bajando gradualmente en el estudio y mi jefe me llamó a su oficina y me dijo, quería hablar conmigo si había algún problema, si no me gustaba más. Yo le dije, bueno, no, si te puedo ser sincero, es que mis padres decidieron salir del país y por eso no voy a poder seguir más mi estudio.
Y me puso triste eso, porque yo quería seguir mis estudios, quería ganar buen dinero en Suiza. Em, y entonces mi jefe me hizo una propuesta. Él me dijo, ah, no, pero si tú no quieres irte, eso no es ningún problema. El Estado te va a pagar el estudio, el Estado paga el estudio en Suiza, te va a pagar un apartamento y no hay ningún problema, tú puedes quedarte si no quieres irte. Entonces me quedé otra vez tranquilo, porque eso era una buena opción porque em, mis padres sí o sí eran un problema para mí, porque no quería saber nada de sus Creencia. creencias ni de todo ese extremismo que ellos tenían. Em, pero después, no sé por qué hice eso, pero yo em, hablé con Dios y le dije, oye, si existes, bueno, yo en mi interior sabía que Él existe, pero yo quería tener una señal que Él todavía me podía aceptar a mí, porque yo tenía todo ese conocimiento, aunque no lo creía, yo tenía todo ese conocimiento sobre Él. Y yo hablé con Él, dije, si tú existes, dije, em, quiero tener una señal. Em, y Él me escuchó y me dio esa señal. Y desde aquel entonces empezó Conexión. mi conversión ahí, en ese punto. Y decidí venir con mis padres y dejar todo ese estudio ahí en Suiza, mis amigos, que ya no tengo ningún contacto con ellos. Em, sí, ¿Puedo interrumpir? sí. Yo estuve presente cuando él recibió la señal de Dios y fue impactante, porque nosotros veníamos estudiando mucho, orando mucho por él y claro, por Bianca, por Rebeca, por todos nuestros hijos también, intensivamente, y a la vez, pues él estaba también buscando esa respuesta, ¿no? Y yo lo estaba acompañando cuando él recibe la respuesta de Dios, esa señal. Y yo estaba con él y él fue muy radical al recibir la respuesta de Dios y la señal de Dios. Él agarró su teléfono sin yo darme cuenta de todo lo que había sucedido en su mente, ¿no? Él agarró el teléfono y empezó a bloquear a todos sus contactos y lo que él pensaba que eran sus amigos en ese momento. Wow. Y eso fue un viaje de tren que teníamos, ¿no? Sí. Claro, pero me comentaste un poco después de lo que Unos había días sucedido, después, sí, sí. pero yo estaba en ese momento con él, yo me di cuenta de que él estaba un poco diferente, ¿no? Y sí, fue una experiencia, Una hermosa experiencia. Eso realmente también inolvidable, sí. nos anima a nosotros porque tenemos una promesa de parte de Dios de no cansarnos de poder instruir a nuestros hijos. Porque na verdade foi isso que aconteceu com Jonathan. Nós teníamos sempre, desde aquele momento que a minha mulher e eu tivemos aquele encontro com Deus e aquela búsqueda de Deus, eles sempre participaram no estudo bíblico, culto matinal, culto de noite, todos os dias. Então isso ajudou ao Jonathan também para, se bem é certo, ele não tinha aquele encontro com Deus ou aquela experiência com Deus, a teoria tinha na mente dele. Então isso foi o que ajudou a ele para poder também estar na procura de Deus. Sí. Y sí, eso es verdad. De eso hasta me olvidé. Que en ese día estuvimos en casa cuando yo hablé con Dios. Y ni llegamos a casa cuando Él ya me dio la señal. Fue como ni una hora después de que yo le hablé. Wow. Y en el tren de ida a casa, yo agarré mi teléfono y le bloqueé a todos los contactos que pensé que me podrían ser de mala influencia ahora en ese camino que yo quería andar con Dios. Y sí, pero después de, creo que fue un año o un medio año, casi un año, me sentí listo y le desbloqueé a algunos elegidos de mis viejos contactos para hablarles no de
mira, yo estoy ahora aquí en Paraguay, me va bien, sino que hablarles de Dios y contarles la experiencia que yo tuve. Y muchos primeramente estaban un poco enojados conmigo porque desbloqueé de la nada y ahora vengo con Dios. Em, pero yo hice lo que pude y sí, em, la mayoría no lo aceptó. Pero algunos dijeron sí, muchas gracias y lo voy a pensar. Y sí, espero que lo piensen bien. ¿Y no te arrepentiste hasta ahora No. en Paraguay, así como es tu vida ahora en los últimos 2 años? Em, yo pensé que me tendría que acostumbrar primero, pero la verdad que no me fue muy difícil el cambio. Es un cambio muy grande. Sí, es muy grande el cambio. Pero no me fue difícil porque ya yo tenía otra perspectiva sobre la vida y sobre cómo tendría que ser. Ok. Y entonces me fue relativamente fácil el cambio. Ah, cuéntame un poco, tú estabas estudiando arquitectura en Suiza y vino la pandemia y la vacuna. Sí, ¿Cómo fue este impacto en ti? Porque tú no eres vacunado, creo que lo podemos decir, sí, ¿no? no. No hay problema. No. Ok, no tienes ninguna vacuna, a un niño no tienes ninguna, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? ¿Fue fácil o fue difícil la presión y todo esto? Em, en la universidad, o sea, sí, en la universidad no hubo ninguna presión. Lo Todo único el que, ambiente social. sí, lo único que se notaba sí eran las tapabocas, que eran, Máscaras. sí, las máscaras, que se tendría que ponerse siempre, todo el día. Pero en mi círculo social nadie me preguntó ni siquiera si soy vacunado o no. Ok. Así que de ese lado no tuve ningún problema. Solo que siempre tenía ese miedo que me pregunten si soy Ok. vacunado o que yo pienso de eso, porque yo no tenía una posición en cuanto a eso, solo que me era vergonzoso la posición de mis padres, que ellos estaban así en contra de eso tan firmemente Abierto, ¿no? y abiertamente y que em, Porque en sí, Suiza hay mucha libertad, ¿no? Así, Sí, sí. sí, en comparación con... se podía elegir y yo, bueno, no lo hice. Entonces, No porque yo decidí no hacerlo, sino para quedarme bien con mis ok, padres. Pero ahora sí estoy feliz que no lo hice. qué bien. Cuénteme un poco sobre el ministerio de ustedes ahora. ¿Tienen una fazenda? Sí, nós agora estamos em Portugal. Em Paraguai faz já quase 2 anos. 2 años. Temos já um teito onde estar, temos o campo, estamos trabalhando no campo, temos abelhas, temos comida, temos também, graças a Deus, muita plantação de poroto, que chama-se, por exemplo, aqui feijão, não é? Tenemos mucho Poroto, feijão. poroto, Cebolla sí, y mucha para cebolla. todo el pueblo. Não. Lo hacen ¿Cuál? toda a mano. Temos uma tratora aquela pequena que é tomate. isto. Sim. Y también tenemos unas personas que nos están ayudando. Temos os vizinhos que estão a trabalhar com nós também. Sí, Ok. y aprendemos uno del otro. Es E a muy Sônia lindo. está usando véu. Fale-me um pouco sobre isso. Quando é que você descobriu e foi Sim. difícil a reação das irmãs? La situación del velo fue en un estudio que hicimos hace unos años con un hermano Costa Rica. de Costa Rica. No puedo decir con exactitud cuántos años atrás, 5 anos. unos mais ou menos. 5 años más o menos. Hay unos videos que tuvimos que hacer, luego están allí en YouTube también, acerca un poco del velo. El estudio fue corto y para mí muy claro. Era 1 Corintios 11 la lectura, ¿no? Ya el versículo 1, ¿no? Ser imitadores de mí, cuando dice, ¿no? Como, o sea, fue muy simple para mí. Ya empezando el libro de Corintios, ¿no? Cuando dice, porque muchos decían que es una cuestión de cultura, yo ya lo había escuchado antes, ¿no?
que el velo era una cuestión de cultura y todo esto, ¿no? Pero cuando empezamos el libro de Primera Corintios, cuando Pablo empieza a escribir, él dice que lo escribe, lo voy a leer mejor para no parafrasearlo. Él dice en Primera de Corintios, capítulo 1, dice, versículo 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Entonces ahí me fue claro que no es solo para una cierta cultura que Pablo está escribiendo, sino que para los santificados y para los que invocan su nombre en todo lugar. Sí. Entonces para mí no fue problema, una lucha, para mí fue claro. Y bueno, la reacción de las hermanas era otro tema, ¿sí? Nós ficamos muito, muito felizes quando miramos que o Daniel, o irmão e a irmã Betsy, também puseram em prática aquela luz de parte de Deus com respeito que é o velo. E nós também ficamos assim que provavelmente eles iriam passar a mesma experiência por qual nós passamos, porque quando nós começamos a predicar, a exponer a experiência do tema do velo, perdimos muitos aqueles que pensávamos que eram nossos amigos e nossos irmãos em Cristo, porque eles pensaram assim, disseram, vocês são da vara do pastor, vocês são extremistas. E uma pessoa falou para mim assim, uma mulher, não me lembro agora se foi no Paraguai ou foi na Suíça, quando estávamos ainda nós, dando estudos bíblicos, foi na Itália, acho eu, que falou para mim, eu não quisiera ser tua mulher, a tua esposa. E eu, não, você é muito duro, você é muito machista, você é extremista, você não deixa decidir a sua mulher e a sua filha, não. E eu disse, não, eles decidiram sozinhas. E ele disse para mim, não, vocês querem ser sempre o chefe da casa e não deixa pensar a ninguém, não. E eu falei, não, a Bíblia é muito clara, nós não estamos a impor nada a ninguém. A minha filha e a minha mulher, eles, por exemplo, estão a usar o véu por convicção própria. Nós passamos a palavra de Deus, agora cada um toma a sua decisão. E nós sabíamos, quando vocês começaram a predicar esse tema maravilhoso do que é o véu, porque tem que ver com a adoração a Deus, de como a gente tem que, quando está reunida a igreja e tal, mas fue rechazado por la mayoría. Sí, para mí hace parte del mensaje de los tres ángeles. Sí. Y después también comenzamos a mirar a Daniel y él comenzó a enseñar el tema de la barba. Y nos estudiamos con Jonathan cuando eso ya no estamos ainda en la Suiza. Y Jonathan dice para mí, acho que a Bíblia tem razão, não o irmão Daniel. A Bíblia tem razão. Porque já antes você já... Nós já estávamos também a mirar com Jonathan, mas contigo confirmamos que tem que ser assim, sabe? Deus foi muito maravilhoso com nós. E uma experiência muito linda. E animamos aos irmãos e que não temos que desistir, temos que seguir para frente, porque há muitas pessoas que tratam e imaginam-se assim, temos que ser muita gente, temos que ser uma cidade grande. Não, nós não podemos ter essa mentalidade, porque a Bíblia diz que o remanescente é muito pequeno. Okay? Quando dizem para vocês, mas quantas pessoas aceitaram isso? Se são poucas, então não pode ser, porque Deus não vai dar a luz a uma pessoa aqui e outra ali. É o que vocês costumam responder. É que nunca a verdade foi aceitada por uma grande maioria. No tempo de Noé predicou 120 anos. Quantos foi salvos? 8. A grande maioria nunca tiveram a razão. Nunca. Sempre uma minoria tiveram a razão. E é bíblico. Então essa é a resposta que nós damos. Amém. Está bem. Então, vocês talvez queiram resumir uma mensagem para as pessoas que estão vendo essas novas mensagens, a nova luz, estão em dúvida, e uma mensagem final para concluir.
Tem uma cita, agora não me lembro se está no Conflito de los Siglos, que no qual Ellen White diz assim, que a reforma não parou, que a reforma tem que seguir. No livro de Isaías, capítulo 58, versículo 12 e 13, fala também que los tuyos serán chamados reparadores de portillo para caminhar, não é? Então, nós como povo remanente, olha, nós não temos que ser fanáticos assim, que somos pouco, então não são. Ninguém quer ouvir a eles, não faz mal não. Nossa responsabilidade é passar o mensagem e orar por eles. Há uma cita que diz no provérbio, diz, tira teu pão na água e depois de muito tempo vai ver. Então, nós não temos que nos preocupar por a aceitação do mensagem. Vamos estar felizes e agradecidos a Deus, claro, mas o propósito não é o nosso dever é predicar, levar o evangelho. E como família ser luz, como família, porque é incoerente se eu falo reforma pro saúde e se sigo comendo carne. É incoerente se eu falo da reforma do vestir se a minha mulher anda em calços, não é? Então tem que nós como o mensagem é assim. Se encontra no livro de Ezequiel, onde Deus fala para Ezequiel, diz: eu vou te enviar povo rebelde, mas tu não sejas rebelde assim como eles são rebeldes. Isso é, o mensagem tem que fazer efeito na minha vida, na minha família. Se o mensagem não tem efeito na minha vida, na minha família, então não vale a pena sair para fora, não. Temos que nos predicar em Jerusalém, que é a nossa casa. Se na nossa casa não funciona o mensagem, então fora também não vai funcionar, não. Esse é o mensagem para nós, para os irmãos ali. E muito breve vamos a ver a Jesus e temos que manter fiel a Deus. Amén. Y yo quiero decir a las hermanas, hablando de toda la reforma del vestir, porque también el velo también hace parte de esto también, ¿no? Que todo esto es una cubierta para nosotros en la realidad, es una protección que ha dado para nosotras, ¿no? Que trae también bendición a nosotras. Entonces yo animo a cada una de ellas que estudien y que pidan al Señor que puedan ser guiadas por el Espíritu Santo a tomar decisión. Amén. Y tal vez Jonatas puede decir un mensaje a los jóvenes que están ahí en la iglesia porque los padres están, pero no saben qué hizo la gran diferencia. Ya hablaste un poco, pero ¿qué mensaje tienes para ellos así, que es muy importante? Más que todo sería el libro de Eclesiastés, que Salomón escribió especialmente para nosotros los jóvenes, y que resumió toda su vida, porque él fue uno de los reyes más majestuosos de toda la edad, y él dice al final de su vida que probó todo, hizo todo lo que su corazón deseaba, y al final él ve que todo fue vanidad y pérdida de tiempo. Entonces nosotros debemos pensar bien qué hacemos con nuestra vida, porque Satanás está luchando por nosotros, los jóvenes, y porque nosotros somos el futuro. Entonces si nosotros no nos tomamos de la mano de Dios, perdemos muchísimo tiempo que podríamos ya empezar a trabajar por nuestro carácter. Amén. Y ser ejemplos para las generaciones por venir. Amén. Lobet den Herrn, was in mir ist, lobet den Namen. Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. Ist ein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lobende schließe mit Amen.